em nome de Jesus. Porque eu creio, Pai, quando Ele está fazendo a Tua vontade, o Senhor está cuidando da família dele, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, é que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. As palmas engrandecem ao nosso Deus. Podemos assentar, queridos. Aleluia. Eu cumprimento aí a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Que bom que você veio, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Você está no culto de ensino da palavra de Deus. Amém. E você que está me assistindo aí da internet. Agora nós já estamos ao vivo. Estamos online para todo mundo. Aqui todas as terças-feiras e aos domingos teremos culto de ensino da palavra, culto de celebração e muito em breve esse mesmo culto estará na Alemanha e também em Uberlândia. Esteja em oração também, porque Deus tem uma palavra para você e para a sua família. E nós dizemos, em nome de Jesus, se cumpra essa verdade. Pega a sua Bíblia aí em nome do Senhor. Segura ela o mais forte que você puder. E vamos declarar essa verdade. Amém? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Com a sua Bíblia aberta aí, irmãos, nós vamos falar hoje sobre um tema da qual para esses últimos dias é de muita importância para nós cristãos. E hoje nós vamos falar exatamente sobre crer. Fala para o irmão que está do seu lado. Irmão, hoje você vai aprender o poder da palavra crer. E nós sabemos, irmãos, que Jesus, durante esse tempo todo em que esteve aqui conosco, grandes coisas ele fez. Milagres e muitos milagres, da qual a Bíblia não teria como escrever, registrar tudo que ele fez. Mas aprove a Deus que nas Escrituras Sagradas, neste livro que eu e você tem, já tem o suficiente para eu e você, para toda a igreja crer que Jesus é o Senhor de ontem, de hoje e será eternamente. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 21. E você que está aí em casa poderá assistir a todo e qualquer momento esse culto que está sendo transmitido agora em todo o canal aqui da Igreja Aliança Eterna, no YouTube e em breve outras plataformas digitais. Em João, capítulo de número 21, versículo de números 24 e 25, nós vamos ler esse texto. João, capítulo de número 21, versículos de número 24 e 25. E diz o texto que fala conosco aqui nessa noite. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e a escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Pode aceitar em nome de Jesus. Pai, aqui é a tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos aqui, reunidos no seu nome, Pai, para te adorar em espírito e em verdade, e aprender da tua palavra, como diz as suas escrituras, com nosso coração aberto e a nossa mente aqui alerta, receber do Espírito Santo do Senhor todo o entendimento da tua palavra e nos encher da sua verdade, porque nós sabemos que o Senhor é Deus
E o Senhor, ó Pai, num amor tão lindo, tão tremendo, deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, e assim, através dele, sermos filhos de Deus, porque cremos no seu nome. Fala conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar, irmãos, falando aqui, da qual o texto nos diz, aí no versículo de número 25, acompanhe comigo: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E o texto termina dizendo amém. Você pode dizer isso também? Amém. Amém significa que assim seja o Senhor. Deus, na sua maravilhosa graça e na sua plenitude, através de Jesus Cristo, fez, irmãos, inúmeros milagres, inúmeras curas, inúmeras restaurações, inúmeros sinais, inúmeros prodígios, inúmeras maravilhas, da qual o irmão não seria capaz de registrar tudo isso que ele fez por uma única só causa, a minha e a sua, para ser salvos através dele. A razão da qual Jesus veio aqui nessa terra não foi simplesmente, como muitos pensam, para poder vingar-se do povo. Não, Jesus ele não veio para essa finalidade. Jesus ele veio para que através dele toda pessoa, repete comigo, toda pessoa. Jesus veio para que toda pessoa que nele cresce, pudesse ter a vida e essa vida eterna. Então a palavra dessa noite fala exatamente sobre crer. E a palavra que eu falo aqui para vocês é que nós, nesses últimos dias, como cristãos que somos, ainda declarados e confessos em Jesus Cristo, temos que exercitar a palavra chamada crer. Ainda que nós não vemos, ainda que nós não percebemos, Jesus ele faz, Jesus ele fez e ele vai continuar fazendo tudo para demonstrar que ele é real. A começar, irmão, da sua vida. Quando você acorda todos os dias e vê que você está vivo, esse fôlego de vida que você tem não é privilégio seu, é uma graça que Deus te dá para você reconhecer que se você crer nele, não é só o fôlego de vida que ele vai te dar, mas ele vai te dar uma vida plena de salvação através do plano que ele tem de salvação para cada um dos que são seus. E eu creio que nós estamos aqui nessa noite porque reconhecemos que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Você crê nessa verdade, meu irmão? Amém. Aí no versículo de número 24, acompanhe comigo, quando ele diz: este é o discípulo que testifica dessas coisas, e a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então quero dizer nessa noite, irmãos, você que é crente, você que é cristão, você que declarou e que declara que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, é Senhor da sua casa, é Senhor da sua família, é Senhor de tudo que você tem, o testemunho dele é verdadeiro. Se o testemunho de Jesus é verdadeiro, o seu testemunho também tem que ser verdadeiro. E esse testemunho, meu irmão, não é o testemunho só da sua vida, não. O testemunho que eu quero aqui dizer, que é o que você diz daquele que é seu. Jesus, ele quem é? Ele é o meu, ele é o seu, ele é o nosso Senhor. E Senhor, e ao mesmo tempo, Salvador. Esse testemunho, ele tem que ser verdadeiro. E para que ele seja verdadeiro, meu irmão, minha irmã, você tem que crer. E a palavra é crer. Repita comigo, crer. Crer. Porque muitos irmãos, lamentavelmente, dizem que creem, mas não creem. Muitas pessoas afirmam que creem, mas na verdade não creem. Exatamente porque tenta provar Jesus naquilo que ele não precisa provar nada a ninguém. Muitas pessoas, às vezes, quando a gente fala de Jesus para ela quer nos colocar uma condição, irmão Ronaldo. Ela quer dizer o seguinte: primeiro ele faz, depois eu vou pensar se eu creio nele. Na verdade, meu irmão, essa é uma plena ignorância daqueles que ainda não entenderam que Jesus não precisa provar nada, porque a maior prova de amor quem deu foi Deus, em ter dado ele como filho unigênito. Exatamente para quê? Para que todo aquele que nele crê, olha a palavra novamente, crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. E essa vida, meu irmão,
é o plano de salvação, é o plano de bênção que Jesus tem para todo cristão, toda pessoa que crê que Jesus é Senhor. Os planos de Deus, meu irmão, são infinitos. Os planos de Deus não são limitados à minha, à sua, a nossas circunstâncias. O plano de Deus, ele não se dá quando a gente passa por um período de provação. Os planos de Deus, ele não vem de encontro naquelas necessidades da qual a gente sabe que é só Ele que pode fazer. Os planos de Deus vai muito mais além do que isso. Os planos de Deus, meus irmãos, ele na verdade nos revela que além do testemunho de Jesus ser verdadeiro, esse testemunho também ele tem que ser levado por discípulos. E quem são os discípulos desses dias de hoje? Sou eu, é você, somos nós, a sua igreja viva. Fala com o irmão que está do seu lado aí. Meu irmão, você é a igreja viva de Jesus. Às vezes as pessoas, irmã Maria José, ficam assim: a igreja na verdade é esta. Aí o outro vem: não, a igreja na verdade é aquela. Aí o outro fala: não, na minha igreja é essa que é a certa. Meu irmão, a única igreja que nós sabemos que é certa é aquela cujo Filho de Deus confessa a Jesus Cristo como seu Senhor, declara que Ele é a igreja viva do Senhor, e o Senhor sobre ele age e se manifesta através do Espírito Santo. Daí não precisamos conflitar em qual é a igreja melhor. Por quê? Porque da parte de Deus Ele não está interessado nisso. Deus está preocupado é se cada um de nós que reconhece que somos a igreja viva, estamos em plena concordância com a sua verdade. Porque a verdade de Deus, ela liberta. Quando conhecemos a verdade de Deus, ela liberta, irmãos. E ela liberta da crença, ela liberta da cultura, ela liberta do costume, ela liberta muitas vezes daquela ideologia. A verdade de Deus, ela nos liberta. Ela nos liberta. E o que é que Jesus quer fazer nesses últimos tempos, nesses últimos dias, através da minha vida, através da sua vida, através da igreja dele? Ele quer que as pessoas o conheçam, porque muitos ainda não o conhecem. E não o conhecem exatamente porque nunca ouviu falar, é porque duvida do que ele é. E nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, é aquele que vai vir para levar a sua igreja, é aquele que já tem tudo preparado, é aquele que está aguardando o sinal do Senhor para poder vir a essa terra e levar os que são dele. É para levar você, meu irmão, que é eleito em Deus, que é eleito em Jesus, que é o escolhido dele, que é a igreja viva dele nessa terra. E nós temos que conhecer essa verdade para dar testemunho dessa verdade. E quando essa verdade for disseminada em todo e qualquer lugar, aquele que entender e crer, mais uma vez, e crer, esse será liberto das suas ideias e das suas ideologias e das suas crenças. Amém. João capítulo de número 8, vem comigo por favor. João capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do verso de número 32, o texto diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Essa verdade é Cristo, essa verdade é Jesus. E quem é que vai libertar? O próprio Cristo. Então Deus aqui, irmãos, quando ele viu esse mundo aqui, da qual ele percebeu que esse mundo estava totalmente perdido, totalmente em pecado, totalmente numa vida totalmente dissoluta aos planos dele, ele ainda com um amor tão grande, ele resolve, Deus ele resolve amar o mundo de tal maneira que resolve dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá comigo em João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 16. João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha vida eterna. O segredo da vida eterna, pastora Celira, nada mais é do que crer. Eu preciso crer que a vida eterna ela existe. Eu preciso acreditar. Fala com o irmão que está do seu lado. Meu irmão, você precisa acreditar. E hoje o que nós vamos falar aqui é crer, acreditar para poder confiar. Nós precisamos primeiramente crer, porque a palavra do Senhor ela nos dá essa atribuição para que a gente possa de fato perceber que Jesus ele não é simplesmente uma ideia. Jesus, irmãos, ele é uma pessoa. Jesus, ele é um ser que existe. Ele faz parte de uma composição da trindade existente. Domingo aqui nós falamos sobre isso, que exatamente quando nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Então eu e você temos características, temos atributos que foi dado pelo próprio Deus. Muitas vezes a gente fala o seguinte: a cor que você tem é a cor do seu pai, a estatura que você tem é a estatura da sua mãe, o temperamento que você tem é porque você herdou do pai. Em parte sim, mas a maior parte, meu irmão, tudo que nós temos, tudo que nós somos, veio de um atributo divino. Deus fez você, Deus me fez, Deus nos fez a imagem e a semelhança dele. Quando nós entendemos essa realidade, a gente começa a olhar para nós e ver que toda nossa limitação só pode ser transformada naquele que não tem limitação alguma, e este é Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, que Jesus, muitas vezes, para alguns, não é aquele Jesus, como é dito no ditado circular aí nesse mundo, quando diz assim, e muitos já devem ter ouvido isso: nem Deus se agradou, nem Deus agradou a todos. Outros até costumam dizer assim: nem Jesus agradou a todos. Essa verdade, meu irmão, na verdade não é uma verdade. Na verdade, irmãos, não é que Jesus não agradou a todos, é porque nem todos conseguiram se agradar em Jesus. Porque se eles olhassem para Jesus e vissem nele, eles iam perceber que nele toda a esperança de renovo só está em Jesus. Então essa frase, como muitos colocam aí, Ronaldo, dizendo: olha, nem Jesus agradou a todos, ainda mais você, é uma frase errônea, é uma frase equivocada. Não é que Jesus não agradou, sabe por quê, meu irmão? Jesus ele tem poder. Sim. Se ele fizesse isso, ele permitia que todos se agradassem dele. Mas ele não fez isso. Ele veio com algo muito especial que muitos não valorizam. Ele veio em um sentimento de amor. Qual foi o sentimento de Jesus por cada um dos seus? Amor. Por que Jesus morreu ali? Por amor. Qual foi o intuito de Jesus sofrer naquela cruz? Por amor. Qual foi então a razão de Jesus descer da onde ele estava totalmente estruturado lá, para poder tornar forma humana, sofrer como eu e você sofre, passar pelos mesmos sentimentos que eu e você passa, ter as mesmas sensações que eu e você tem, mas no final ele resistir, suportar por um único sentimento chamado amor. E esse amor, quando nós estamos nele, esse amor ele não se acaba. Porque o amor de Jesus, meu irmão, ele nos preenche todo dia. O amor de Deus, ele nos preenche todo dia. E por que ele nos preenche todo dia? Porque quando a gente olha a circunstância, a primeira coisa que a gente faz é, muitas vezes, para alguns, é dizer: Deus, aonde o Senhor está? E ele vai falar assim: eu estou dentro de você. Mas Jesus, olha para mim. E ele fala: você que precisa olhar para mim. Jesus, entra na minha casa. E ele está dizendo assim: vem para a minha presença. Sou eu que bato a porta todos os dias. E você ainda não compreendeu isso, porque quando você compreender, na verdade, a porta do seu coração, quando estiver aberta, eu vou entrar da maneira mais educada possível, mas não é para entrar e sair, eu vou fazer morada. E quando eu fizer morada, vai ser tudo novo. Só que as pessoas não conseguem entender isso, irmão Ronaldo, exatamente por quê? Porque colocam a Jesus como uma ideia, e uma ideia baseada agora nesses últimos tempos, como ideologia, afrontando a divindade, e muitas vezes querendo provar a divindade, aquilo que o homem tem por conhecimento. Gente, os nossos conhecimentos são rasos perante o conhecimento do Senhor.
Os nossos conhecimentos são limitados. Se nós pegarmos a Bíblia e estudar ela de Gênesis a Apocalipse, e ler essa Bíblia mais de 100 vezes, ainda sequer nós vamos ter dúvidas. Sabe por quê? Porque Deus, ele não é só a Bíblia. Deus, ele é o conhecimento da Bíblia. Deus, ele é a verdadeira sabedoria. E quando ele diz sabedoria, é porque ele tem toda a ciência de tudo. E ele quer que a gente tome posse dessa verdade para dar testemunho dele. Por quê? Porque, irmãos, o texto está dizendo lá em João capítulo 21, que grandes coisas, muitas coisas que Jesus fez, não foi capaz de ser escrita. Por que não foi capaz de ser escrita? Porque se mal a Bíblia conseguimos ler, imagina se tivesse dezenas e centenas de milhares de Bíblias para você ler todos os relatos que Jesus fez. Não íamos conseguir. Em detalhe maior, íamos usar isso de desculpa. E o que está acontecendo hoje? As pessoas dando desculpa. E desculpa para quê? Para conhecer Jesus. Mas aprove a Deus, irmãos, que você que está aqui nessa noite, você que me assiste aí na internet, eu quero falar para vocês uma palavra do Senhor. O que Deus tinha para fazer, para provar a existência dele, Ele fez. Agora somos nós que temos que provar para Ele que somos dele. Ficarmos na obediência, ficarmos na dispensação, permanecer nas Escrituras, guardar seus ensinamentos e testemunhar. Você, meu irmão, você tem que testemunhar. E testemunhar, irmãos, não é de você, é de Jesus. Quando você testemunhar de Jesus, as pessoas vão comparar o Jesus que você fala com o Jesus que você vive. E eles vão começar a ver que faz sentido o Jesus que você fala com o Jesus que você vive, porque vocês vão estar em uma única e só linhagem, num único só nível. Porque se você falar o que não vive, alguém vai dizer para você o seguinte: engraçado, você diz uma coisa, mas é outra. Você fala de uma coisa, mas você faz outra. E Jesus, ele quer na verdade fazer o seguinte, gente: eu quero que vocês sejam a régua niveladora, aonde eu sou o início e eu sou o fim. Ou seja, onde eu sou o alfa, eu também sou o ômega. E vocês são parte dessa construção, porque eu vim para poder salvar você. Amém. E tudo isso, meu irmão, é necessário que creiamos. Quando a gente começa a crer, a gente começa a acreditar. Quando a gente começa a crer, a gente começa a acreditar. Em João, capítulo de número 1, acompanhe comigo, por favor. João, capítulo de número 1, versículo de número 7. João, capítulo 1, versículo de número 7. O texto diz: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, pastora Celina, na verdade, ele veio para quê? Para que todos crescem. Ou seja, é necessário nós, nesses últimos dias, desenvolver crer. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, e essa fé ela tem que começar a ser aquecida em crer. Nós temos que crer para ver. Porque muita gente está assim: eu primeiro quero ver para depois crer. E na verdade não é isso. Nós temos que primeiro crer para em seguida ver. Porque quando você crê, meu irmão, você vê seu casamento restaurado, você vê seu filho liberto, você vê a sua situação mudar, você vê sua enfermidade se tornar uma outra, no sentido da cura, porque você não está crendo nela, você está crendo naquele que pode resolver a situação dela. E ainda se ele não resolver a situação dela, não é para você parar de crer, é para você entender que, na verdade, se ele não fez o que você crê, ele quer que você continue crendo, porque ele tem um plano maior e melhor. Deus tem planos, meu irmão, maravilhosos para todos aqueles que nele creem. Nós não podemos ficar decepcionados por eu acreditar, não ver e depois dizer: eu agora já não acredito mais. Quem faz isso despreza, meu irmão, o maior sentimento de Deus da qual Ele teve para cada um de nós. Nós não podemos, meu irmão, barganhar, nem manipular a nossa crença por aquilo que Jesus não é e nem por aquilo que Jesus não vai fazer. Porque, meu irmão,
Se tem algo que Jesus, da nossa vida, Ele sabe, é de tudo. Às vezes, aquela intenção que você diz que tem, Ele pode dizer, não é essa a intenção. Porque se eu fizer, você vai me deixar. E, irmãos, todo aquele que vai para Jesus, de maneira nenhuma, ele lança fora. Mas muita gente, quando vai para Jesus, achando que está crendo nele, mas querendo apenas do que ele dá, quando ele não concede, deixa ele. E eu falo para vocês nessa noite, estes nunca foram dele. E exatamente por quê? Porque não acreditaram nele. E nós vamos chegar nisso ao entendimento da qual muitos dizem crer Maria José, mas na verdade não crê. E aí, irmão Ronaldo, Jesus já sabe. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão. Jesus já sabe. Ele sabe, meu irmão, se você está crendo nele ou não. Você pode ir com aquela maior boa intenção, mas ele vê no seu coração, da qual você não pode sentir, ele já sabe que você não está crendo nele. É só uma ilusão, é só uma emoção, é só uma troca, é só uma barganha, é só um interesse. E Jesus não está interessado em nada da barganha, ele está interessado em ver você, meu irmão, sarado, curado, transformado, convertido, liberto e salvo, para que quando ele vier, você ir com ele e com ele fazer parte do céu, aonde ele já está. Em João, capítulo de número 2, Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do verso de número 22, João, capítulo de número 22, aliás, João, capítulo de número 2, a partir do verso de número 22, o texto diz: quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram de que lhe dissera isso. E agora eles fizeram o quê? E creram aonde? Na Escritura e também na palavra. De quem? De Jesus, que tinha dito. Ou seja, irmãos, os discípulos andaram com ele, irmão Ronaldo, conviveram com ele, comeram com ele, ceiaram com ele, mas só acreditaram nele depois que ele ressuscitou. Assim tem muita gente nos dias de hoje. Vem para a igreja, permanece na igreja, está na igreja, dizima na igreja, oferta na igreja, participa da igreja, mas não acredita que Jesus ressuscitou. E por que não acredita? Porque na causa dele Jesus ainda não fez nada. E na verdade, se ele bem entendesse, não é a causa que Jesus está preocupado. Jesus está querendo é ele na causa. É você na causa. E qual é a causa? A causa do Evangelho. É por isso que eu e você temos que testemunhar, é do Evangelho de Deus. Não é da causa. Porque se for da causa, eu vou reclamar de Deus pela minha causa. Mas se for você, você também vai reclamar pela sua causa. Porque nas nossas causas, tudo não está do jeito que gostaríamos, meu irmão. Quer que eu te fale um exemplo meu? Eu te digo agora. Eu gostaria, na idade que eu estou, aos 50 anos de idade, pai de 2 filhos, casado, poder ter um papo com meu pai e com minha mãe, principalmente com meu pai, que eu perdi muito cedo, e poder dizer para ele, em alguma coisa eu puxei você na conduta que eu estou agora, eu não tenho mais esse pai. Eu não tenho mais essa pessoa. Eu poderia dizer, Jesus, o Senhor foi injusto comigo nisso. Tirou ele muito cedo. O Senhor não permitiu eu sequer conhecê-lo na minha fase de adolescência, na minha fase de adulto, na minha formatura da faculdade, no crescimento dos meus filhos, no nascimento dos meus filhos. O Senhor não me levou no casamento quando eu casei com a minha esposa. Jesus, o Senhor deixou de fazer muita coisa. E Jesus poderia dizer para mim, dizer o seguinte: eu entendo, mas agora eu queria que você entendesse o meu lado. Quando você era pecador, vindo da natureza adâmica, quando você estava destinado à condenação eterna no fogo do inferno, quando você não sabia sequer para onde você iria, eu venho para poder salvar você, morrer no seu lugar, se tornar o seu pecado, levar seus pecados até dos seus pais na cruz. Em qual desses momentos você está se lembrando de mim? E aí eu começo a ver, meu irmão, que na verdade a minha causa não é mais motivo nenhum de eu questionar esse Jesus. E é por isso que nós temos que ser crentes agradecidos, crentes gratos, crentes que reconhecem que independente do que nos acontece, o que está acontecendo, ou o que aconteceu, o que importa é que Jesus tem plano de salvação
para todos nós e até para aqueles que nos perseguiram, que nos humilharam, que nos fizeram passar por momentos difíceis, situações complicadas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Então você creu. Se você creu, você pode ter certeza absoluta que Jesus vai te dar uma grande recompensa. Deus tem recompensa para você, meu irmão. E você que me ouve em casa, Deus tem uma recompensa para você. Deus tem uma recompensa para a sua família. Deus tem recompensa para todo aquele que entender que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E aqui, irmãos, ainda do texto, percebe que no versículo de número 22, quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram. Eu e você, meu querido, nós temos que lembrar de Jesus todo dia. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, você precisa lembrar de Jesus todo dia. E para lembrar de Jesus, nós temos que lembrar como os discípulos aqui fizeram. Eles creram na Escritura e também na palavra. Como é que eu tenho que lembrar de Jesus? Na palavra dele. Qual é a palavra de Jesus? É a que me libertou. É a palavra que te libertou. É a palavra que nos libertou, meu irmão. Porque eu e você agora nós somos livres, amém, queridos? Amém. Nada nos impede, porque não há mais sobre nós nenhuma condenação, porque nós estamos em Jesus, amém, queridos? Amém. Você pode crer nessa verdade? Amém. Não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Amém. Não há mais condenação. Se alguém disser, olha, você fazia, eu vi você fazer, ok, isso é passado. Agora que eu creio, e agora que eu entendo, e agora que eu sou liberto, e agora que Ele é meu Senhor, e eu sei que Ele ressuscitou, Ele tem um plano para a minha vida. E esse plano é um plano de vida e vida eterna na salvação em Jesus. Olha o 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. O Jesus de ontem ainda é o Jesus de hoje. E esse Jesus de hoje ainda faz, meu irmão. Esse Jesus, ele não cessou de fazer sinais e maravilhas, curas, milagres. Ele não cessou. Esse Jesus, meu irmão, é o único que intercede por cada um de nós. E é o único que deu o Consolador para nos consolar diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações, diante dos nossos cansaços. Esse Jesus que tanto nos ama, Ele deu o Consolador, Ele enviou esse Consolador para que a gente não pudesse ficar em um estado de solidão e nem solitude, porque Ele diz, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão estar desamparados. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, você não está desamparado. As pessoas às vezes chegam e falam o seguinte, ele não conhece a minha vida, ele não sabe como eu me passo sozinho. Meu irmão, você passa sozinho porque você quer. Porque se você quiser, você pode juntar-se com a igreja e fazer parte da igreja, e crescer como igreja, e viver como igreja, e somar como igreja. Aqui na Aliança Eterna nós temos os GCs, e GC é exatamente para isso. Amanhã na casa da irmã Maria José nós vamos ter um GC lá, e lá nós vamos estar ali para poder o quê? Nos reunir, para poder conversar, para poder celebrar ao Senhor, para poder cantar, louvar a Ele, aprender a sua palavra e viver como igreja. E é tão bom que quando termina sempre tem algo especial pós-GC, e a mão desses dois aqui são mãos abençoadas, porque ou um patrocina e a outra faz, ou se não, ambos fazem. Mas o melhor de tudo não é o que eles fazem, o melhor é o que Deus faz através da vida deles, em nos receber. E sabe por que eles nos recebem? Porque eles confiam que nós somos de Deus. Porque se eles não confiassem, Ele não nos receberia. E, irmãos, todo aquele que é de Deus é bem-vindo em qualquer lugar. Amém. Todo aquele que é de Deus, antes da rejeição, Deus vai lá naquele e prepara o coração dele para que nenhum dos deles fique confundido. Nenhum dos deles fica separado, distante, só, solitário. Por isso, o pedido que eu faço aqui para essa igreja é que cada um de nós, você homem e você mulher, faça parte. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, faça parte. Faça parte da igreja que você congrega. Faça parte, meu irmão. Faça parte de um GC.
Nós temos aqui toda quinta-feira GC de homens, GC de mulheres. Breve teremos GC de criança. Temos ao sábado GC de jovens. Daqui a pouco vão ter GC de idosos. Nós temos aqui grupo de crescimento. E é exatamente para quê? Para falarmos de Jesus. Podemos falar de outros assuntos? Sim. Mas o principal assunto é Jesus. Mas irmãos, versículo de número 23, acompanhe comigo. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas no versículo 24, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Ou seja, por mais que muitos, maravilhados pela graça e pelo milagre, passam a acreditar nele, mas não acredita nele, pastora, como Senhor, acredita neles no milagre que ele faz. E é por isso que quando Jesus não faz o milagre na vida de uma pessoa, ela deixa de seguir ou não quer seguir ele, porque ela está condicionada ao milagre. Quando ela não compreende ainda que se ela bem entendesse, a salvação que está nele é o maior milagre para a vida dela. Por isso, meu irmão, você que está aqui servindo ao Senhor, não deposite sua esperança só em milagres, mas concentra toda a sua esperança no milagre da salvação que só Ele pode te dar. Esse milagre, se todos entenderem, crerem, quererem, desejarem e o confessarem e viver o plano dele, esse milagre vai acontecer, da salvação em Cristo Jesus. E é interessante aqui, irmão, no versículo 24, porque o mesmo Jesus não confiava. Ou seja, Jesus conhece, meu irmão. E Jesus sabe quando confia ou não confia naquele que se diz crer. E para crer, meu irmão, para crer, não é necessário ver. Crer é acreditar e também confiar. Fala para o irmão que está do seu lado. Crer é acreditar e confiar. João capítulo de número 3. João capítulo de número 3. Nós precisamos confiar, amém, meu irmão? João capítulo de número 3, versículo de número 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Eu preciso acreditar nessa verdade? Preciso. Por quê? Porque se o céu está preparado para aqueles que são dele, e se eu entendo que eu sou dele, é para o céu que eu vou. E eu preciso acreditar nessa verdade para poder viver essa verdade na terra. E como é que eu vivo essa verdade na terra? Ainda que nada do que eu quero aconteça, eu sei que o que ele quer vai acontecer. Por quê? Porque o céu está preparado para aqueles que são dele. E se eu confessei que eu sou dele, e se eu entendo que ele é meu, o céu está preparado para mim. E ainda que eu não mereça o céu, há algo da parte de Deus que ele nos dá como plena segurança. Ele nos dá, irmão, a graça. A graça. E nós só estamos aqui por causa da graça. Porque misericordioso é Deus. Porque nós não merecemos nada. Nada. Você pode ser o mais obediente, o mais caridoso, aquele mais amável, aquele mais político público, aquele mais dócil, aquele mais generoso. Você pode ser aquele que alguém vai dizer o seguinte: ó, este aqui não tem sequer mancha alguma na sua vida, então esse merece o céu. Não, nenhum daqui da terra merece o céu. Mas a graça de Deus, que é o dono dos céus e da terra, através de Jesus Cristo, nos dá essa dádiva de, pela graça, recebermos da misericórdia de Deus para herdarmos a salvação em Cristo Jesus e com Ele morarmos no céu. Porque no versículo 13, acompanha comigo: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Quem desceu? O Filho do Homem, que está no céu. Aí em João capítulo 3, versículo de número 14 e o 15, o texto diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Olha só, irmãos, Deus aqui falando mais uma vez, que assim como na terra, lá no tempo de Moisés, um líder, um homem levantado por Deus para tirar um povo de uma nação cativa, ali naquela escravidão de Faraó, Deus permite que um homem seja levantado, até então Moisés, retira aquele povo de lá, faz eles caminharem todo o deserto, mas com uma direção para chegar em Canaã. Aquele povo, em meio à caminhada, se desvia, passa a desobedecer e passa a cultuar outros deuses, entra nas suas próprias idolatrias, e Deus até então, para mostrar que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, Ele faz com que serpente pica aquelas pessoas, e muitas delas morrem, mas Ele dá a Moisés a seguinte instrução: pega uma e aquela que se levantar, e for levantado, e todo aquele que apenas olhar para essa serpente, esse não será picado e não haverá morte sobre ele. Isso no tempo do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento, meu irmão, aponta para o que Jesus é. Agora no Novo Testamento, Jesus faz cumprir tudo que o Velho Testamento demonstrava acontecer. Ou seja, aqui quando diz, versículo 14, e como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E como é que ele foi levantado? Pregado numa cruz do madeiro e exposto, para que todos ali o vissem. Ao invés de todo mundo ali ver ele naquele pior estado que ele estava, crer que ele era o Filho de Deus, zombaram dele, falando que se ele fosse filho, ele desceria dali, fazia um sinal que todos acreditariam. Irmão, a maior ignorância do homem está nele mesmo. O homem é ignorante do seu próprio pensamento. Por quê? Porque se ele conhecesse os pensamentos de Deus, ele jamais falaria torpezas acerca de Deus. Não brincava com o nome daquele que não é brincadeira. E aqui quando Jesus foi levantado na cruz, era necessário apenas que quem o visse cresce. E ainda que ele estava ali, pregado naquele madeiro, com os pregos nas suas mãos, imóvel ao olhar de muitos, bastasse que da parte de Deus, uma única só palavra seria o suficiente para salvar toda a humanidade. E Jesus, ele falou essa palavra, irmão. Jesus, quando estava ali naquela cruz, ali, naquele estado de agonia da morte, prestes a se cumprir tudo o que aconteceria, Jesus, ele faz algo que muitos de nós não conseguem fazer, pastora Serena. Ele olha para aquele povo todo, zombando dele, escarnecendo dele, não entendendo o que estava acontecendo, e ele olha para aquele povo e clama a Deus, dizendo: Pai, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Porque se elas soubessem o que estão fazendo, elas não debochariam de mim, mas elas creriam em mim. Elas iam crer que eu sou o Filho de Deus. Elas iam crer que eu e o Senhor somos apenas um. E elas iam entender que através agora desse ato de amor, todas elas estariam livres da condenação eterna. Quem está em Jesus tem vida eterna, mas quem não está em Jesus terá a condenação eterna. Amém? Livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 18. João, capítulo 3, versículo de número 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado. Ou seja, quando Jesus foi levantado ali na cruz, e estando ali pregado naquele madeiro, ele não era para ser olhado e simplesmente ser visualizado. Ele era para ser ali adorado e ao mesmo tempo confessado que ele era o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. E aqui o texto começa a dizer que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E quem é o unigênito Filho de Deus? Jesus. Qual é a condenação do homem? É porque não crê em Jesus. Por que o homem vai ser condenado? Porque não crê em Jesus. Mas é o pecado do homem que mais vai causar em Jesus a indignação? Sim. Qual é esse pecado? Não crer nele. Não é esses outros pecados que muitos estão colocando mão pesada sobre ele. O maior pecado que trará a condenação é de não crer em Jesus.
aquele que crê não é condenado. Mas esse que crê em Jesus não pode permanecer do jeito que está. Porque o nosso Deus, ele não é o Deus que simplesmente aceita no estado que nós viemos a Ele para permanecer. Porque quando nós o aceitamos e o confessamos, Ele nos faz ser filho. Porém, Ele se torna Pai. E todo filho obedece ao Pai. Quem obedece ao Pai, o Pai saberá recompensar. Por quê? Versículo de número 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que obras eram essas? Todo o pecado, de toda e qualquer natureza. Mas o que Jesus quer para reverter o pecado? Creia nele, aceite ele, transforme-se por ele, viva agora ele e espere confiantemente nele, porque agora você já não é mais uma criatura sem entendimento, agora você é uma criatura com entendimento. Amém, queridos? A luz, ela veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. E onde estão as trevas? No mundo. João capítulo 3, versículo de número 36. João capítulo 3, versículo de número 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, ou seja, para ter a vida eterna, nós temos que primeiro crer. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, o segredo da sua vitória para a vida eterna está em crer que Jesus Cristo é seu Senhor. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Ou seja, passará para o estado de morte, morte no inferno, aonde ali haverá o quê? Rangeres de dentes e bastante sofrimento. E antes que isso aconteça, como é que termina o texto? Versículo de número 36, como é que o texto se encerra? Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém, querido? Então, irmãos, para que a ira de Deus não venha na vida daquele que não crê, converte. E a palavra dessa noite é crer para acreditar e depois confiar. Porque quando você confia naquilo que você acredita, por aquilo que você crê, que é Jesus Cristo, a ira de Deus não vem sobre você. A ira do Senhor não vem sobre você. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E por isso, irmãos, nós precisamos ser livres. E para ser livre, meu irmão, nós temos que entender que a verdade de Deus, ela nos liberta. A verdade do Senhor, ela nos liberta. João capítulo 4, Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 38. João, capítulo de número 4, versículo de número 38. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. E exatamente pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Esse texto retrata, irmãos, uma mulher samaritana que ia todos os dias a um poço buscar água, da qual se sentia rejeitado por uma vida que tinha e pela rejeição dos judeus acerca do que ela era. Por quê? Ela era uma samaritana. Mas quando Jesus ele chega na vida dela e conversa com ela, ele fala para ela o que muitos ainda não entendem até nos dias de hoje, irmã Maria José. Ele diz para ela que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus, ele é um espírito. Amém, queridos? Versículo de número 24, acompanhe comigo. Deus é espírito. Mais uma vez, Deus é espírito. E importa que os que adorem
o adorem em espírito e em verdade. Você não pode adorar a Deus com mentira. Você não pode ser um adorador de Jesus que vive na mentira. Você não pode dizer que é crente onde não vive essa verdade. Porque essa verdade é ela que te liberta. É essa verdade que te transforma. É essa verdade que vai te salvar. Por quê? Porque essa verdade, ela afirma para você que ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida. Sem essa verdade, ninguém vai ao Pai. João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Versículo de número 6. O próprio Deus, ele começa dizendo assim: eu sou o que, irmãos? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se nós não entendermos isso, vamos ficar na vida questionando acerca de quem é Deus, de quem é Jesus, como que ele é. Jesus, irmãos, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se ele é o caminho, eu tenho que caminhar com ele. Se ele é a verdade, eu preciso acreditar nele. E se ele é a vida, eu preciso viver ele. Porque se eu não fizer isso, ninguém vem ao Pai se não for por ele. E como é que nós estamos aqui nessa terra? Nos preparando. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, você está se preparando para ir com ele. Você está certo disso? Nós estamos nos preparando para ir com ele. Em João capítulo 4, vamos voltar lá por favor. João capítulo de número 4, verso de número 39. Depois que essa mulher, irmãos, ela tem uma vida transformada em Jesus, porque Jesus fala para ela, é necessário que todos os adoradores de Deus adorem Ele em espírito e em verdade. Por quê? Porque Ele é espírito. E essa mulher, ela sai divulgando sobre Jesus, falando sobre Ele, levando o nome dEle e dizendo: esse homem sabe de tudo da minha vida e me trouxe paz pela vida que agora eu tenho. E então, versículo de número 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Ou seja, meu irmão, testemunho aqui que eu quero que você entenda para essa noite, e quando você estiver em qualquer lugar onde Deus te permitir estar, fala de Jesus. Você não precisa falar todo o tempo de você. Fala de Jesus. Mas pastor, como é que eu posso falar de Jesus para quem não quer ouvir de Jesus? Fala de Jesus com o seu testemunho. Fala de Jesus com o seu comportamento. Fala de Jesus com o seu caráter. Fala de Jesus com a sua personalidade. Fala de Jesus com o seu silêncio. Fala de Jesus com a sua ação. Fala de Jesus com a sua obediência. Fala de Jesus sem a murmuração. Fala de Jesus sem reclamar. Fala de Jesus em oração, fala de Jesus em jejum, fala de Jesus em reverência, fala de Jesus em congregar, fala de Jesus em fazer parte de grupo de crescimento, fala de Jesus em fazer parte de um trabalho da igreja. Fala de Jesus, querido, porque quando você falar de Jesus, o seu testemunho vai fazer com que muitos acreditem. Agora, quando nós só dissemos o nosso, muitas vezes a gente vai ser experimentado por passado que nós fomos, da qual o diabo vai querer nos tentar para poder nos causar constrangimento. Por quê, meu irmão? Porque antes de conhecermos Jesus, a nossa vida não era essa vida que temos hoje. Você consegue compreender isso? A nossa vida antes de conhecer Jesus não é essa vida que nós temos hoje. Essa vida que nós temos hoje, a cada dia, é uma vida de renúncia. Essa vida que nós temos hoje, a cada dia, a gente deixa algo que Deus não se agrada. E a cada dia, a gente leva algo que Deus se agrada. Então, quando você na sua vida passa a ser um homem de oração, uma mulher de oração, é porque antes você não era. Então, você deixou aquilo que não é mais agradável ao Senhor e passou a fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Então, irmãos, com isso, versículo de número 40... indo, pois, ter com ele o samaritano,
rogaram-lhe que ficasse ali com eles, e ficou 2 dias. E olha o 41. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. Muitos vão crer em Jesus, meu irmão, através da sua palavra. E essa palavra, meu irmão, minha irmã, você que me escuta aqui nessa noite, a sua palavra que você disser, não vai ser a sua história que você vai contar, mas a manifestação do Espírito Santo, no testemunho que você vai dar ao que Deus na sua vida fez, e agora, através da sua vida, está fazendo. Quando alguém disser o seguinte: eu nunca imaginava que ele ia para a igreja, agora ele está tendo que ver você ir para a igreja. Eu duvidava que um dia ele se converteria, agora ele está tendo que acreditar que você se converteu. E tudo isso por causa de quê? Da sua palavra. E qual foi a sua palavra? Já não vive mais eu, agora Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, as decisões agora já não são mais minhas, as decisões agora são dele. Eu por Ele e para Ele farei todas as coisas. Por quê? Porque Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, Ele é digno de glória, Ele é digno de majestade, porque Ele é meu Senhor e meu Salvador. E a igreja aplaude o Senhor dessa noite. A libertação em Jesus se dá, meu irmão, através disso. Através disso. Ainda em Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Versículo de número 23. Marcos, capítulo de número 9. Versículo de número 23. A libertação que nós temos em Jesus nos faz crer. Crer que Ele é Deus. Marcos capítulo de número 9, versículo de número 23. E disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Meu irmão, você só precisa crer. Dessa noite eu falo para você: acredite, mas creia primeiro. Confie, mas creia primeiro. Jamais duvide, mas aumente a sua fé crendo em Jesus. Ele pode todas as coisas. Aqui Jesus está falando, irmão, sobre um jovem lunático que tinha problemas, e o pai ali o interroga dizendo sobre o estado daquele jovem, e ele pede a Jesus que tenha compaixão dele e pede para que faça algo. Jesus diz para ele: se você crê, tudo é possível ao que você crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: o que, irmãos? Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Meu irmão, até a incredulidade do povo, só Jesus para mudar. A incredulidade das pessoas, meu irmão, muitas vezes, claro, que por um lado é a dureza de coração, por um outro lado é a arrogância da mente. Mas quem pode mudar está dizendo o seguinte: se você crer, eu posso mudar essa situação. Aquele que tem um coração duro e aquele que tem a mente arrogante e ignorante, eu posso mudar e transformá-lo para que ele possa crer. E quando ele crer, ele vai acreditar. E quando ele acreditar, ele vai confiar. Amém? Em João, capítulo de número 14, Evangelho de João, capítulo de número 14. E quando nós cremos que Deus é capaz de fazer todas as coisas, há um sentimento em nós que nós não podemos ficar com ele a todo tempo. Esse sentimento que fica no nosso coração não pode ficar abalado, pastor Celina. Esse sentimento que está no nosso coração, quando a gente crê, nós temos que descansar. Acompanhe comigo, por favor. Em João, capítulo de número 14, verso de número 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Ou seja, Jesus está falando aqui que antes de crer nele, pastora Helenice, já profetizando isso na sua vida, Jesus está dizendo: creia em Deus primeiro. Porque quando você crê em Deus, você vai reconhecer que Deus deu o Filho unigênito dele. Para quê?
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda que seu coração se turbe, ainda que seu coração se entristeça, ainda que seu coração passe por circunstâncias difíceis de lidar, ele está dizendo: credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai, fala comigo, na casa de meu pai, na casa de meu pai, há muitas moradas. Às vezes a gente fica preocupado aqui na terra, como que vai ser, como que está sendo, como é que vai ser. Gente, o nosso futuro, ele está todo na mão de Deus já, totalmente escrito. Deus já tem o controle de tudo, meu querido. Eu sei que a ansiedade vem, eu sei que a ansiedade surge, eu sei que a preocupação vem, eu sei que muitas vezes o medo, a insegurança, ela vem, irmão. Isso é comum, isso é natural, isso faz parte da nossa natureza humana. Mas há algo de Deus que Ele fala para mim e para você nessa noite: creia, creia, porque quando você crê, você vai acreditar, e quando você acreditar, você vai confiar. Quando você crê e acreditar, você vai confiar, e quando você passa a confiar, Robson, você começa a descansar. E tudo que Deus quer nesses últimos dias é que o povo dele descanse nele. E descansar no Senhor, meu irmão, não é ficar de braço cruzado. Descansar no Senhor é saber que o Senhor, Ele é Deus. Amém, querido? Amém. Descansar é saber que o Senhor é Deus. Abra comigo em Salmos, de número 46. Livro de Salmos, número 46. Salmos de número 46, versículo de número 10. Salmo de número 46, versículo de número 10. O texto diz para nós: aquietai-vos. Repete comigo, por favor. Aquietai-vos. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, aquieta. Sossega. Mantenha calma. Fica firme, resiste, suporte, aquieta e saiba que o Senhor é Deus. Ele será exaltado entre todas as nações. Ele será exaltado sobre toda a terra. Salmo de número 46, versículo de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em Salmo de número 37. Salmo de número 37. Você precisa confiar no Senhor, irmãos. Confie no Senhor, igreja. Salmo de número 37, versículo de número 5. Quando ele afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele fala algo para nós nessa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele. E tudo. Jesus aqui não está prometendo que vai fazer só um pouquinho. Nem tão quanto só algumas coisas. Aqui o texto está dizendo, o salmista afirmando para nós, que Deus ele vai fazer tudo. Tudo. Mas pastor, eu perdi a esperança. Não perca a sua esperança. Porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Os planos de Deus vão em desencontro aos nossos planos. Por quê, irmãos? Porque nós fazemos planos, mas a resposta ela sempre virá do Senhor. As respostas de Deus só virá dele. E ele está dizendo exatamente o seguinte: entrega o teu caminho. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, Ross: entrega a sua maneira de viver em mim. Entrega o seu modo de viver em mim. Entrega a sua vida transformada em mim. Entrega a sua casa, a sua família, seus negócios, tudo seu em mim. Viva a minha verdade, creia nela, acredite, confie, descanse e tudo eu farei. Tudo eu farei. Provérbios de número 3. Provérbios
3, versículo de número 5. E a palavra é confiança. Confie no Senhor. Confie a sua casa, confie seus filhos, confie sua esposa, seu esposo, confie seu negócio, confie seu trabalho, seu emprego, confie o governo dessa cidade, o governo desse país. Confie. Provérbios capítulo 3, versículo de número 5. Confia no Senhor de todo o coração. Confia no Senhor de todo o coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não duvida da confiança que Deus está te dando para você poder descansar na fé dele. É no coração, pastor. Confie no Senhor de todo o coração. Não é confiar desconfiando, é confiar se entregando. Se entregue a Ele, querido. Você que está aí na sua casa, que está me vendo, está ouvindo a gente aqui, confie no Senhor de todo o seu coração. Entrega a sua vida, entrega a sua família, entrega seus negócios, entrega a sua vida completa a Jesus, confia nele e ele tudo fará. Ainda em Provérbios capítulo 3, versículo de número 6, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu preciso reconhecer o Senhor como pastor nas minhas fraquezas. Eu preciso reconhecer o Senhor na vida que eu amo, da qual não é ainda do agrado dele. Eu preciso reconhecer ao Senhor em momentos da minha vida, onde na verdade eu ainda preciso melhorar muito. Mas a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: se você crer e acreditar e confiar, eu peço para que você descanse. Porque quando você descansar e entender, você vai reconhecer que nos seus caminhos eu vou endireitar as suas veredas. E veredas aqui, meu irmão, nada mais é tudo aquilo que precisa ser ajustado, irmão Manuel. Tudo, exatamente tudo. Porque, irmão, muitas vezes a gente pensa que não tem mais jeito. Mas para Jesus tem jeito. Fala para o irmão que está do seu lado. Para Jesus tem jeito. É para Jesus que tem jeito. Não é para o homem não. Porque quem confia no homem vai se frustrar no próprio homem. A nossa confiança tem que ser em Jesus. Salmo de número 34. Salmo de número 34. Salmo de número 34, versículo de número 8. Quando a gente confia, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, quando a gente reconhece a Ele, também nós podemos, com toda a confiança, nós podemos provar a Deus. Tem pessoas que falam assim: não prove Deus. Não, irmão, você pode sim. Você pode provar a Deus. Mas quando você for provar a Deus, prova a Deus naquilo que Ele é. Não prove a Deus naquilo que Ele não é. Prove a Deus naquilo que Ele é. Tem pessoas que querem provar a Deus naquilo que Deus não é. Nós precisamos provar a Deus naquilo que Ele é. E nós temos que entender que Deus é bom. E o texto diz aqui, em Salmos de número 34, versículo de número 8: provai e vede que o Senhor é bom. Mais uma vez, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Você será feliz quando você entender que a sua confiança tem que ser toda depositada no Senhor. Não pode ser parcelada, nem tão quanto fragmentada. Toda, exatamente toda. Toda a sua confiança tem que ser depositada nele. Porque quando nós depositarmos toda a nossa confiança nele, nós vamos provar ao Senhor naquilo que Ele é. E o Senhor, Ele é bom. Ele é bom. Hebreus, capítulo de número 11. Livro de Hebreus, capítulo de número 11. E toda pessoa que prova ao Senhor, Deus tem uma recompensa para ele. Toda pessoa que prova ao Senhor na bondade dele, quando está nele, Deus tem uma recompensa para essa pessoa. Hebreus, capítulo de número 11.
Hebreus, capítulo número 11. Versículo de número 6. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia o quê? Que Ele existe. Ou seja, como é que eu vou provar que Deus é bom? Eu preciso crer. Como é que eu vou agradar a Ele? Através da fé. E fé, irmãos, eu preciso crer para ver. Porque fé, irmãos, é aquilo que eu ainda não consigo sentir. Mas eu consigo ver aquilo que está para acontecer. Porque, irmãos, Jesus tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Deus não perdeu o controle de nada. Às vezes a gente fica preocupado com o que está acontecendo. Ontem eu passei um pouco da noite assistindo os acontecimentos que está havendo aí no mundo, acerca de toda a política mundial, e às vezes dá uma vontade assim de se preocupar com o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo em que do meu lado vem a preocupação, do outro lado eu reconheço, eu preciso reconhecer, eu tenho que reconhecer que Deus está com controle de tudo, e Ele não vai perder nenhuma batalha. Ele não vai perder nenhuma batalha. E olha só, os que estão nele, os que confiam nele, os que descansam nele, Ele recompensa. Ainda em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele é galardoador do que o busca. Galardoador, meu irmão, quer dizer, Ele é o que te recompensa. Quando você estiver aqui, do jeito que você está, e envelhecer na casa do Senhor, estiver velhinho ali, irmão, mas na casa do Senhor, firme nas promessas que é Jesus, tem recompensa para você. Porque Deus não vai deixar nenhum dos que são dele frustrados no plano que é dele. E esse plano do Senhor é plano de salvação. E para encerrarmos, Isaías capítulo 49. Isaías capítulo de número 49. Isaías capítulo de número 49, verso de número 23. Isaías capítulo 49, verso de número 23. Isaías capítulo 49, verso de número 23, e nós vamos ler o final do texto, que diz exatamente assim. Isaías capítulo 49, verso 23, que diz: E saberá que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão, mais uma vez, e os que confiam em mim não serão confundidos. E saberás que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. Fica de pé em nome de Jesus. Este é o estudo dessa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Aqueles que confiar no Senhor e permanecer até o fim, esses não serão confundidos. Amém? Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta palavra, Senhor, da qual hoje o Senhor falou aqui ao nosso coração. A tua palavra, Senhor, nos recomendou, ó Pai, que nós creiamos no Senhor Jesus, que nós aqui acreditemos no Senhor Jesus, que nós possamos confiar no Senhor. Assim nós vamos voltar para os nossos lares cheios dessa verdade e renovados por essa verdade, e poder viver a melhor semana dessa vida, porque assim o Senhor nos concede. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós. E a igreja diz amém. Cumprimenta aí o seu irmão, vai viver a melhor semana da sua vida, até quinta-feira no GC. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, amém.